Eu acho ótimo que hoje a gente tem tanta gente defendendo as ideias liberais e atingindo milhões. Eu acho excelente isso. Eu acho espetacular quando acontece, por exemplo, e fiquei assim, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de vislumbrar o alcance que tomou e as proporções que tomou quando eu vou em Brasília no lançamento da Casa da Liberdade, que é a sede da Frente Parlamentar do Livre Mercado, coordenada brilhantemente pelo meu amigo Rodrigo Marinho. Eu estava lá no lançamento. Que esteve cara, aqui também. Grande cara, uma grande figura das ideias liberais. Um abraço para ele. Assim, uns 30 deputados federais passando por lá, uns 4 governadores, uns 10 senadores, e se falando abertamente sobre liberalismo. E um momento que foi muito curioso para mim, e eu compartilho com vocês, primeira vez que eu compartilho em público isso, eu tava lá assistindo a abertura, o Rodrigo falando, e daqui a pouco eu sinto alguém batendo no meu ombro, e olho para trás e ele fala, e aí, Fábio, tudo bem? Deu, pô, cara, e aí? Como é que tá? Dele, cara, te acompanho desde os tempos do Facebook, legal te ver aqui. Deu, pô, que bacana, gostei muito da tua palestra no Fórum da Liberdade, semana retrasada. Era o Nicolas Ferreira, cara. Puta, que legal. Nicolas Ferreira. Legal. Lá, que é um cara que, enfim, não vou dizer que eu concordo com tudo que ele fala ou faz, E nem precisa. mas assim, a gente ter tido a possibilidade de alguém como ele, um jovem de uma comunidade carente de Belo Horizonte, que estudou, se formou, e hoje está lá defendendo 99% das pautas que eu acredito, cara. 99, talvez não, 95, vai lá. Se ele tivesse um novo, que eu gostaria que ele tivesse, ele estaria defendendo 99, porque ele estaria bem cercado. E o que mais... Mas, cara, realmente marcante isso. Então a gente tem retrocessos, mas a gente tem avanços muito significativos. A gente passou a ter um alcance fruto de muita gente boa, que se envolveu, que deu a cara a tapa, que organizou esse trabalho de formiguinha, que foi catalisado pelas redes sociais, né, os grupos de Facebook, hoje o Instagram, que virou esse alcance imenso, os grupos de WhatsApp. Hoje se fala sobre coisas que nem se imaginava, que no passado era totalmente marginal, em grupos muito pequenos, de poucos ilustrados a respeito daquilo, né? Então eu fico muito feliz de ver o liberalismo sendo mais acessível, mas eu acho que o nosso desafio de torná-lo realidade na ponta das políticas públicas ainda é grande. Então, é um desafio não só do Novo, mas de gente Brasil afora. Mas por exemplo, uma revolução que está acontecendo é leis de liberdade econômica por todo o país, impulsionadas por pessoas que, olha, a gente precisa facilitar a vida do empreendedor, porque sem o empreendedor ganhando dinheiro, a gente não vai ter recursos para serem gastos na comunidade, recursos para pagar melhores salários para as pessoas. Cada vez mais pessoas estão entendendo isso, então isso é bom. É claro que, infelizmente, muita gente ainda acredita também que, por exemplo, diminuir a carga horária de trabalho Vai ser bom. como se houvesse uma fórmula mágica, né? A gente já é um país pobre Ineficiente. e pouco produtivo, que é um negócio que, se sindicato realmente se preocupasse com a melhoria das condições de trabalhadores, a prioridade número 1, 2 e 3 deles seria aumento da produtividade. Políticas públicas e medidas privadas que aumentassem a produtividade do trabalhador. O trabalhador brasileiro é pouco produtivo. Quando se fala isso, muitas vezes pessoas ignorantes falam assim, mas tá querendo dizer que as pessoas não trabalham o suficiente? Não! O conceito de produtividade não é esse. As pessoas trabalham mal e trabalham de maneira ineficiente. Basta ver aí qualquer obra pública, qualquer ação de limpeza que se vê de rua, assim, geralmente tem uns 20 limpando uma avenida ou tapando um buraco. Onde é que já se viu, cara? Tu vai nos Estados Unidos, é tudo mecanizado. E isso é ótimo. O Milton Friedman tem uma história muito boa sobre geração de empregos, que ele foi para a China uma vez, e daí visitou uma mina, uma pedreira lá, e aí os caras estavam mostrando para eles, falando assim, olha, essa obra aqui gera 200 empregos, e viu os caras com paz lá. Ele, mas por que vocês não trazem máquinas e equipamentos? Eles, não, porque a ideia é ter mais empregos, isso tiraria os empregos. Ele falou, bom, então quem sabe vocês não entregam colheres para as pessoas cavarem aqui, que deve gerar mais empregos. E no Brasil, ainda infelizmente, muita gente tem essa mentalidade.
Mas, felizmente, muita gente também está acordando para o fato de que, meu amigo, não é assim que a gente vai melhorar a vida das pessoas, dando para elas oportunidades de emprego ruins e improdutivas. Por exemplo, cobrador de ônibus, ascensorista. Eu me sinto mal quando eu ainda vejo isso no Brasil. Porque essas são profissões... acho que o potencial humano dessa pessoa está sendo desperdiçado, fazendo um trabalho que poderia tranquilamente ser substituído por uma catraca ou pelo esforço da pessoa de apertar o próprio botão. E não é nenhuma questão de trabalhos que vão ser substituídos pela inteligência artificial. É trabalhos que já podem ser substituídos pela, como diria o Lula, pela inteligência natural das pessoas. Né? Então, assim... mas, felizmente, a gente... eu sou um otimista, né? Eu me considero um otimista racional, ou seja, eu encontro na realidade elementos para racionalmente me manter otimista em relação aos rumos do Brasil, especialmente da humanidade. O Brasil dá umas derrapadas às vezes, mas a humanidade segue num rumo muito claro ao longo do último século de melhoria. Por mais que a gente tenha alguns recuos democráticos em termos de liberdades mundo afora, hoje, por exemplo, a gente está vivendo um outono das liberdades democráticas no mundo, com o avanço e o retrocesso democrático em alguns grandes países, etc. Mas as democracias são resilientes e a sede das pessoas por liberdade é muito grande. Porque a busca pela liberdade é um instinto natural do ser humano, eu entendo isso. O ser humano ele já nasce querendo liberdade. O bebê, vocês têm filho? Opa! Quando o nenê tá ali no berçário, no berço, o que ele quer? Ele quer sair dali. Ele quer se libertar ali tipo assim, quando ele acorda e já tem idade para ficar de pé, ele já quer sair dali. Quando ele começa a crescer um pouquinho, ele já quer largar a mão da mãe e do pai para andar sozinho. Né? Ele já quer exercer sua liberdade, já quer explorar o mundo. E acho que o ser humano foi feito para isso. Para ter a faculdade de fazer isso. Se a pessoa não quiser exercer sua liberdade, tudo bem. Eu só sou um pouquinho mais cético. Eu não sou tão otimista. Quer dizer, eu entendo sua visão. Acho que inclusive ela é uma das melhores para se ter. Mas eu sou um pouco mais cético em relação à humanidade. Em relação ao ser humano em si. Eu não sou russoniano. Eu não acho que o ser Quantos filhos tu tem? Um. Gostaria de ter mais. Mas tu tem um filho, tu já, como diria Brás Cubas, como diria Machado de Assis, tu já legou a uma outra pessoa o legado da nossa miséria. O legado da tua miséria. Sim, não, sem dúvida. Não, vamos trabalhar para melhorar esse mundo. Perfeito, eu acho que é o que vocês estão fazendo, que é o que vocês fazem. Sim, mas assim, eu queria... Isso que eu ainda não tenho filhos, hein? Eu pretendo, você tem que ter... Tô empenhado no projeto aí. Tem que praticar... O treinamento é bom. Tô por enquanto mais vai treinando. Propriamente... Mete bala, eu diria. Mete bala, a gente tava falando. Mete bala. Não que foi proibido, a Anvisa proibiu. Mas eu sou mais cético em relação ao ser humano, assim... Eu acho que o ser humano, ele não é naturalmente bom. Não, eu também não acho. Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Mas eu te entendo. Eu gostaria de ser tão otimista. O ser humano, ele reage aos incentivos que são dados. Com certeza, né? Com certeza. E as pessoas formam o seu conceito de moralidade também a partir do ambiente e dos incentivos que lhes são dados. É muito difícil tu ser imoral e tu agir de maneira imoral ou antimoral numa sociedade moral, numa sociedade que tenha pilares morais claros. Sim. Numa sociedade que firme um pacto social de que, olha, certas coisas a gente não aceita. Certas coisas a gente não aceita. Sociedades... E aqui no Brasil, às vezes, a gente fica meio dessensibilizado para certas coisas, porque a gente vive numa sociedade de desconfiança. A gente vive numa sociedade em que a gente não pode deixar o vidro do carro aberto, que a gente não pode andar com a mochila com o fecho aberto, que a gente precisa pedir um monte de garantia antes de firmar um contrato, etc. Mas quando a gente vai para países que são sociedades de confiança, a gente percebe que tem como funcionar. Mas a gente precisa de instituições também funcionais, né, que criem esse incentivo. E eu acho que ajuda a gente a entender onde é que a gente errou. Né? Tipo assim, porque... O mundo funciona em muitos lugares, mundo afora. Tem muita gente que fala assim, a Europa tá em colapso, não sei o quê. Olha, sinceramente, eu acho que isso é papo de quem não foi pra Europa, de quem não foi recentemente. Mas do ponto de vista migratório... Assim, é um fenômeno preocupante, pois é um fenômeno de impacto político, mas ainda exceto alguns países pequenos,
como Suécia, como Bélgica, mas nos grandes países é um fenômeno marginal ainda. É um fenômeno muito marginal, que tem um impacto político muito maior do que o impacto efetivamente social ou no modus vivendi da população, etc. Porque são países que ainda aparecem para nós brasileiros como outro mundo. Né? Eu estava agora, eu visitei Luxemburgo agora em janeiro. Pô, fechou? E que realmente, como é que é? Pô, fechou. Fechou. Que é lá sim meio que parece outro mundo, assim. É um país com bastante imigrante, mas é essencialmente um país muito ordeiro, um país limpo, organizado. Sonho dos esquerdistas, lá tem transporte público gratuito. Mas também eu até gravei. Isso não existe, tá? Só pra claro. Transporte público não pago. Né? Eu até não pago diretamente com né? Diretamente. Pecúnia momentânea. Exato. Eu até gravei um vídeo lá que eu esqueci de postar, falando que, olha, também, mas né, é um país de 500 mil habitantes, cidade menor que ainda é menor, então, enfim, mas querer passe livre para uma cidade que nem São Paulo, Belo Horizonte ou Porto Alegre não faz o menor sentido, além de ser extremamente ineficiente. Hoje esse sistema de gratuidades que a gente tem já é extremamente ineficiente, começando pela mais óbvia de todas, que deveria ser, que é gratuidade para idoso. E no Brasil isso é meio tabu, falar assim, falando mal de gratuidade, estacionamento para idoso. Estatisticamente, idosos têm uma renda muito mais alta do que pessoas jovens. Se tu quer dar gratuidade para alguém, deveria dar para o jovem que está procurando emprego. Vaga pros caras de 16 anos. Tipo assim, não pro idoso que já tem uma oportunidade de acúmulo de riqueza e que, via de regra, já recebe uma renda garantida ali de uma aposentadoria, de um BPC, etc.